41º encontro de práticas de facilitação virtual e é um espaço de troca, né, de conexão, de aprendizagem. A gente sempre tem pessoas incríveis aqui com a gente para fazer esse encontro. E aí esse encontro vai até às 20h30, e aí sempre lembrar, né, que a gente tem muitas distrações, celular, computador, e-mails, enfim, se a gente puder desligar tudo e ficar realmente presente aqui, será muito bom aproveitar esse tempo aqui com a Tamara. E é isso, cria espaço para as notas e o chat também, a gente sempre gosta de dizer que está perdoado todos os erros de digitação e de gramática, então podem usar o chat que estamos aqui. É isso aí. Tamara, sem mais delongas, só lembrando, pessoal, que a gente aqui da Aprendix, a gente adora convidar pessoas que têm feito ou algo novo ou que avançam a prática da facilitação. Estão fazendo um trabalho bom, para a gente poder não só conhecer esse trabalho e divulgar esse trabalho, mas também aprender junto. Então, eu tenho o privilégio de ser a pessoa chata que fica ligando para todo mundo para ver quem é que pode vir. E a Tamara é a nossa convidada especial do nosso mês de setembro. Muito feliz, Tamara, de ter podido vir com a gente, ter dedicado seu tempo. Aliás, acho que você dedicou muito mais tempo do que a média das pessoas se dedica para preparar algo. É Tenho verdade. certeza que vai ser incrível. Então, com você. Bom, então, primeiramente, super agradecer, Carol, Fernando. A gente está tão longe, tão perto, né? Interessante isso, assim, eu fico achando incrível isso daí. Acho essa iniciativa muito bacana, tanto para as trocas para a gente que trabalha com essas coisas, né? Já fui participante de alguns com vocês, mas também para quem quer tatear, né? Quer chegar mais perto desse tipo de coisa, é uma super oportunidade. Então, que legal ter pessoas com todas essas características aqui juntas, né? Então, um espaço de troca de experiências de origens muito diversas, né? Então, acho que vai ser uma noite bacana para experimentar. Antes de eu falar um pouquinho do que é esse tal desse Open Space, né, para quem não conhece, eu queria só pedir para a gente poder chegar na reunião. O ideal seria a gente poder estar numa roda e cada um falar um pouquinho de si, mas para a gente otimizar um pouco o nosso tempo juntos e ir direto para a vivência, convite para a gente agora é para cada um, né, no chat, coloca aí rapidinho o seu nome, da onde você fala agora, digo assim, a cidade onde você está agora, o estado, e uma frase que melhor te apresente, né? Só para a gente poder chegar, a gente poder ter noção de quem está aqui nesse espaço aí. Se a gente tiver curiosidade, depois a gente retoma o chat para olhar. E já queria adiantar para vocês que todo o material documentado dessa reunião está indo para um Google Drive, vocês já vão ver esse material já já, né? Um documento online que vocês vão ajudar a editar, ajudar a contribuir. E depois, eu não contei para o Fernando e para a Carol, mas é um material para ser enviado para todo mundo que participou, né? Como uma memória da experiência de hoje. Então, fiquem à vontade aí para dar esse oi, né? A Natasha já falou, a Patrícia já deu um oi aqui. Então, vocês podem ir se apresentando, se colocando, a maneira da gente poder se enxergar aí, né? Quem é quem na fila do pão. Eu não sei se está ativado, Fernando, mas tem uns momentos que o Zoom permite até você mandar mensagem em inbox, assim. Então, se você gostou muito de alguém, você manda um inbox, fala, ó, passa seu É, celular, vamos conversar depois, né? Porque às vezes papo do aparece alguém que fundão. tem uma biografia, alguma coisa que te interessa, né? Você gostaria de conhecer mais de perto. Também é bacana ficar de olho no chat para aproveitar para fazer essa conexão paralela aí que a gente não controla, mas que é maravilhosa nessas reuniões. E contando um pouco assim dessa plataforma onde a gente está agora, né? Não sei se todo mundo está. Bom, depois da pandemia a gente ficou bom demais de reunião online, né? Mas para quem não está habituado especificamente com o Zoom, né? Se você está acessando a partir de um computador, você vai ver toda a barra de ferramentas embaixo do visor aqui, né? Da tela. Então, você indo da esquerda para a direita, você vai ter o microfone, a câmera, depois um lugar que você consegue ver a lista de participantes, o chat, o botão de reações, que pode ser muito útil nas plenárias para a gente conversar um pouco. Para alguns de vocês, a ferramenta de levantar a mão está separada ao lado das reações, para outros, ela vai estar dentro das reações. Então, se você quiser levantar a mão para falar na plenária, aproveite para olhar direitinho onde que está esse botão agora. Esses são os que você vai precisar num primeiro momento.
E mais para frente da reunião aparece o botão de salas paralelas. A gente vai explicar como é que nós vamos usar essa outra ferramenta no momento em que ela for importante para nós. E contando um pouco sobre o Open Space, né? O Open Space a gente brinca que não foi uma metodologia desenvolvida academicamente, apesar de que existe o livro, né? A gente vai colocar depois no final da reunião todas as referências. Ele tem a beleza, assim como muitas outras metodologias, de ter sido descoberto. Significa que ele aconteceu naturalmente em situações em que as pessoas estavam se organizando, em reuniões, em conferências e até em espaços mais informais, e ele é sistematizado, documentado, né, por pessoas que tiveram a sensibilidade de perceber o poder desse tipo de formato para que as pessoas pudessem ter as conversas que realmente importam nos diversos espaços. Então, assim, ele tem uma cara de uma coisa que a gente se sente muito à vontade, porque ele tem a ver com os formatos em que naturalmente a gente fica bem, se sente bem e conversa sobre aquilo que nos interessa, né? E ele é radical nisso daí, né? Então, imaginem uma situação em que a gente tem uma conferência onde tem um grupo específico que faz a curadoria do que vai acontecer, que é o que a gente está acostumado, versus uma possibilidade da gente fazer uma conferência, um espaço, uma reunião onde os próprios participantes, de maneira auto-organizada, decidem sobre o que eles querem conversar. E isso é uma inversão radical daquilo que é possível em termos de engajamento, interesse, resolução de problemas para qualquer contexto. A gente pode depois conversar mais sobre as aplicações. Hoje eu reservei um tempo no final dessa reunião para a gente justamente poder conversar sobre isso, né, sobre os usos, sobre experiências que a gente já viveu, enfim. Mas por hora, acho que o convite é para a gente mergulhar na experiência em si. Então, o Samuel vai projetar um desenho aqui que foi gentilmente elaborado por uma pessoa muito querida da nossa rede, né, também facilitadora bem experiente, que é a Michele Sampaio, que emprestou para a gente a grafia dela para a gente ter esse painelzinho explicativo para a gente começar. Então, em português, né, o espaço aberto, né, é um espaço onde a gente tem, de uma maneira ampla, né, dois tipos de participação, né? A gente pode ser o anfitrião, que é aquela pessoa que quer escolher um tema de conversa, que quer escolher como ela quer participar a partir do conteúdo que ela define que vai ser assunto ali daquela reunião. E ele, a partir de um espaço de paixão por aquele tema e pela responsabilidade de fazer aquilo que ele quer que aconteça acontecer, ele propõe temas. E do outro lado, uma outra forma de participação é: eu posso não ter um tema para oferecer, isso vale aqui para hoje também, mas eu olho o cardápio de opções que meus colegas colocarem e eu exerço a liberdade de escolher para qual conversa eu quero ir e também a liberdade de me mover de uma conversa para outra durante o próprio processo, o que gera uma série de complexidades que enriquecem demais as conversas num espaço mais individual da pequena conversa, mas também o que acontece, a conversa que acontece entre as conversas, vamos dizer assim. Então, nessas conversas que a gente vai vivenciar, vocês vão ver, quem vier são as pessoas certas. A gente vai querer, talvez, que alguém venha, mas vão vir outras pessoas. A gente não sabe quem vem. Aliás, não sabe nem quantos vêm. E nem se vêm. Então, a gente desapega um pouco das nossas expectativas e confia plenamente que, tanto em termos de quem vem, quanto em termos do que acontecer, é a única coisa que poderia ter acontecido no dia de hoje, com este tema, com estas pessoas e nesse contexto. E isso tem uma importância muito grande numa série de ambientes onde a gente transita, principalmente os ambientes de resolução de problemas mais complexos. Posto isso, eu queria só convidar o Samuel para interromper a projeção da tela e nós vamos parar para pensar assim. Tá bom, então quer dizer que essa reunião aqui, o tema dela vai ser decidido por nós que estamos aqui, né? Não é a Tamara, não é a Carol, não é o Samuel e também não é o Fernando, então quem será, né? Aproveitando o ensejo, estou falando aqui do Samuel, não fiz uma apresentação oficial dele, contar para vocês que ele é o anjo da guarda do TEC dessa reunião, então ele garante que a gente vai fluir super bem aqui
nas transições, nos processos todos, para que a gente se sinta super em casa. É tipo aquela pessoa que quando você vai num evento físico, está cuidando de tudo, mas você não está vendo, né? Sempre tem, a gente aqui não vê. Então é um pouco esse papel. Agradeço, Samuel, fizeram um trabalho aí na preparação para podermos estar inteiros aqui agora. Então, para a gente aquecer aqui, a gente começar a pensar sobre o que mesmo a gente quer conversar, né? Que assuntos que poderiam nos tocar para a gente usar como experimentação dessa metodologia do Open Space. O Samuel está organizando todo mundo em duplas aleatórias aqui. Então, você vai, daqui a pouquinho, ser convidado, convidada para ir para uma sala paralela, para uma conversa de uns 10 minutos. Então, é um oi mesmo, né? Assim, um oi, uma chegadinha assim, para a gente compartilhar nessa dupla de uma maneira bem livre, né? Que conversa será que a gente pode propor aqui e agora, nessa reunião de hoje, para que a gente possa se empoderar como facilitador de conversas, entendendo que o facilitador de conversas é qualquer pessoa que convida uma conversa, né? Não precisa ser um profissional disso, mas é a gente no mundo convidando conversa, seja lá com quem for. Então, que conversas a gente precisa ter aqui agora, a gente pode ter aqui agora, que possa nos empoderar como facilitadores de conversas na atualidade. E aí, se você já é facilitador, tenho ainda mais para você. Samuel está deixando a pergunta no chat, para a gente poder não esquecer dela, então vocês carreguem ela lá para a sala paralela. E enquanto vocês estiverem na sala, vai acontecer duas coisas. A primeira é que tem um contador de tempo, a gente está zelando pelo tempo de vocês, e vão aparecer algumas pequenas mensagens no topo do seu monitor dizendo mais ou menos o tempo que você tem até o final desses 10 minutos. E o convite para vocês, para que a experiência online de ir e voltar seja muito mais agradável, afetiva, acolhedora, é que vocês cuidem de interromper a conversa naturalmente quando vocês começarem a ver o cronômetro de contagem regressiva, porque senão a sensação é que vocês foram empurrados de volta para a sala principal ou arrancados da sala paralela, dá muita aflição. Então, para a gente evitar essa sensação esquisita, fica esse convite para as duplas aí, para cuidar do tempo, dividir esse tempo de uma maneira que ambas as pessoas possam compartilhar suas percepções, suas ideias. Lembrando que é só um espaço de aquecimento, vai propor tema aqui depois, quem realmente tiver alguma coisa que sente, que fala, nossa, eu quero que esse tema esteja aqui. Se para você não tiver nesse lugar, tá tudo certo também, tá bom? Uma boa conversa inicial para vocês. A gente se encontra já já. Ah. Dá para me devolver lá que a gente cortou a conversa no meio, eu apertei errado na hora que apareceu. Ai, 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 ai. Agora vai continuar nos grupos. Oh, eu apertei sem querer, Bia, desculpe. Eu me abduzi. Puxa vida. Tami, é uma loucura isso. 10 minutos é 2 segundos, são 2 segundos, são 10 segundos. Então, é isso, mas assim, as outras a gente vai fazer bem compridas, hein? É só porque isso é o preâmbulo, não é o método ainda, então a gente tem que coordenar o tempo, assim, de uma certa maneira. Mas, ó, você e o Fernando moram perto, então vocês depois se encontram, tá bom? Vocês podem jantar, almoçar, conversar, acho que se bobear dá para ir a pé, da casa de um para Sério? eu acho. Mas depois vocês se falam aí no inbox, tá bom? Tá bom. Olha só. A gente, antes de continuar, a gente vai fazer uma fotinho do grupo, para a gente se lembrar de quem estava aqui com a gente. Então, se vocês puderem abrir as câmeras, dar um sorrisinho para o Samuel, que ele vai fazer um clique aqui da gente. São duas telas, então tem que ter uma paciência. Samuel, coordena aí. Eu vou tirar outra porque o Fernando saiu de olho fechado. Ah, Então arruma o cabelo, Fala assim, sorriso vai ser bonito. agora, um, dois e já. Ó, um, dois e já. Perfeito, pessoal. muito bom, obrigada. Bora lá então, gente. Vou pedir para o Samuel projetar o outro slide que tem as coordenadas para nós. Agora a gente vai embarcar mesmo no Open Space.
Olha só. Gente, então eu falei para vocês que a gente vai nós mesmos montarmos os temas, a agenda de conversas. Então eu vou começar contando para vocês os papéis que cada um de nós pode assumir nessa história. Então, a primeira coisa que você pode ser é um proponente de tema. Você pode dizer assim, quero conversar sobre tal coisa. E aí, se você for o proponente do tema, o convite para você é: faz uma frase atraente, quase sexy, que ninguém assim resista a participar da sua conversa. Seja convincente na frase que você vai colocar para anunciar o seu tema. Então, aquele tema que te apaixona, aquele que você gostaria muito de trocar com o pessoal aqui hoje, é aquele sobre o qual você assume a responsabilidade e propõe. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai funcionar a mecânica disso. Do outro lado, você pode não ter um tema, e aí você pode assumir 3 papéis. O papel de participante, que é aquele que vai escolher algum tema proposto e vai entrar na conversa. Ou em algum outro momento você pode resolver ser uma abelha, que significa que eu vou para um tema, acho que eu não estou contribuindo nem aprendendo, eu uso a lei da mobilidade, aqui representada por 2 pezinhos, mas não necessariamente 2 pés, e a gente se muda para algum outro lugar onde a gente ache que a gente vai contribuir ou aprender. Ou que a gente esteja curioso de saber mais o que está acontecendo. Ou um terceiro papel, que são as borboletas, que são as pessoas que eventualmente não estão, a princípio, interessadas em algum dos temas formalmente propostos, mas podem se encontrar numa sala paralela sem tema e ver que conversa que surge ali sem plano. Então, a gente pode escolher qual desses papéis a gente vai assumir. Depois que a gente montar a nossa agenda, quando começar, é a hora certa, às vezes demora um pouco para a conversa engatar. Quem vier, a gente não sabe quem é, mas serão as pessoas certas, porque foram aquelas que escolheram e se engajaram na conversa. Quando acabar, acabou. Às vezes a gente convida um tema e o assunto acaba. Não tem mais assunto naquele tempo que a gente determinou aqui. Então, vocês podem ir para outra conversa, pode ir para a sala das borboletas, pode voltar para a sala principal, pode tomar um café, e aí a gente se encontra depois, quando todo mundo terminar. Ou, às vezes, a conversa é tão boa que o tempo aqui da nossa reunião termina, mas eu quero continuá-la. Então, façam suas conexões pelo chat para continuar os assuntos depois, tá? E o que quer que aconteça, como eu disse anteriormente, é a única coisa que poderia ter acontecido no dia de hoje com estas pessoas, com esse tema e nesse contexto. Então, posto isso, vou contar para vocês como que vai acontecer de fato, essa montagem de agenda. Então, eu vou pedir para o Samuel projetar para nós o nosso documento de agenda. E, ao mesmo tempo, o link para esse documento está no chat para vocês. Qual é o convite para nós agora? Vou pedir para o Samuel abaixar um pouquinho a projeção para a gente ver a pergunta. Então, posta essa pergunta, que é a mesma que vocês desenvolveram nas conversas em duplas. A pergunta para vocês é assim: que conversas propomos aqui agora para nos empoderarmos ainda mais, se você já é praticante, como facilitadores de conversas na atualidade? Se você tem um tema, você entra no link, acesse esse arquivo, entra numa linha e ocupe uma sala com o seu nome e o título da sua conversa, aquele título atraente que eu comentei com vocês agora há pouco. Caso você tenha algum desafio para propor o seu tema, pode colocar no chat que a gente transcreve para você, tá bom? Então, dá um tempinho aqui para ver o que que aparece aqui na nossa telinha, no nosso documento. Vamos ver quem que aparece aqui. E esse tipo de metodologia, ele funciona tão bem quanto mais as pessoas se protagonizam, né? Se colocam nesse papel. Já apareceu alguém aqui? Para mim aparece como um bichinho, o búfalo. Vamos ver o que que aparece aqui. Não existe certo, não existe errado, existem aqueles temas que para vocês fizerem sentido. Ana Luísa chegou aqui. Obrigada, Ana Luísa. Que bom que você estreou. Ó, tem mais uma aqui.
Olá, olá. Pode deixar, Natasha. Vamos colocar o seu tema aqui. Pode deixar. Tô pondo para você, tá bom? E quem não tem tema e quiser já ir olhando os temas e já pensando em qual conversa você gostaria de participar, agora é o momento. Você já pode ir pensando, quero ir nessa, depois quero ir na outra, quero ser participante porque eu vou ficar numa conversa só, quero ser uma abelha e participar de mais conversas. Só. Ainda tem mais alguns aparecendo aqui. Tempinho. Tamara, eu tenho uma dúvida. Pois É, não? por exemplo, a Regina traz essa proposta de como abordar temas que o grupo tem dificuldade para falar. E Uhum, eu e a Paula pensamos nessa coisa, como você conversa. A gente também não pensou num grupo, a gente pensou num indivíduo, né? Com alguém que você não conhece ou com alguém que não quer conversar, né? Alguém que, por exemplo, eu estava explicando para ela do meu trabalho, que às vezes o que eu quero fazer, a pessoa com quem eu estou falando, o meu interlocutor normalmente não quer, né? Ele não quer conversar, ele não quer escutar, ele não quer saber o argumento, ele já tem a posição dele e não está aberto. E me uhum, parece muito parecido, só que a diferença é que a Regina está fazendo uma proposta de grupo e a gente pensou numa pessoa em conversas bilaterais. Será que não dá para conversar no mesmo grupo ou o que que você sugere? Também Nessa hora, gente, eu vou contar um negócio para vocês e é metodológico, tá? As pessoas que podem negociar a junção de temas são só os anfitriões. Então, a única pessoa que pode te dar essa resposta é a Regina. Você pode convidá-la para se juntar e ela pode dizer se ela quer. eu quero me juntar, Regina, então. Cadê a Regina? Topou ou não topou? Agora que a gente tem que ver, né? Topou? Eba. Joia! Isso é muito importante, gente, dentro do Open Space, essa autonomia do autor do tema para decidir se ele quer ou não casar com o outro que convida para casar. É meio assim. Daniela. Eu quero casar com a Jurema. E aí, Jurema? Dani, você já pôs o seu tema ou não? Ah, você Coloquei. pôs. Ah, cadê a Jurema para a gente saber se ela está topando? E Ela, aí? ela já deu sim Topou? para Então mim vocês se aqui. juntam. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um trabalhinho aqui. Eu vou recortar. Isso se a gente estivesse no presencial, eu não poderia fazer como facilitadora. Vocês que teriam que se cuidar. Mas eu vou ajudar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver se eu consigo colar sem apagar. Espera aí, que eu acho que eu fiz uma bobagem. Espera aí. A gente vai conseguir. Esse momento é o momento do leilão da agenda. Aí, ó. Daniela e Jurema. Eu deixei os dois títulos, que aí vocês depois veem como que vocês querem lidar. Então, a sala 5 agora está vazia, está disponível. Tem mais algum casamento aí? Mais gente que queira se juntar? Como é que nós estamos? Tem mais alguma conversa? Não. Olha, eu posso falar? Pode? É, eu estava, por acaso, eu conversei com a Natasha e a gente achou um link
entre o que eu estou propondo e o que ela está propondo, que é o meu tema seria planejamento e improviso, quer dizer, o quanto que a gente segue o planejado e o quanto que a gente improvisa a partir da escuta, e a questão da diversidade para ela também tem muito essa questão da escuta, porque como você lida com pessoas muito diversas que você não conhece. Então, é difícil de planejar por antecipação. Então tem essa conexão. Não é exatamente a mesma coisa, mas aí eu não sei, Natasha, o que você acha? Foi um prazer conhecer a tua história, Pia. Se você quiser, fica à vontade. Podemos seguir juntas. Eu acho que sim, se a gente juntar debaixo do guarda-chuva da escuta, eu acho que pode dar uma conversa interessante, né? Muito bom, gente. Se as duas estão topando, tá feito aqui. Olha, eu propus um tema, mas eu acho que talvez ele ficaria melhor uma outra rodada, que seria as abordagens de conversas conversando entre si. Hum, Aí eu não sei se teria alguém que pensaria em algo parecido. E alguém do CNV, alguém que venha de uma abordagem talvez lá do David Bohm, outra com uma abordagem sei lá, do Buber, do Paulo Freire. confia, confia. Você quer conversar sobre isso? Quero conversar sobre isso. Então, ó, confia, confia. Tá Vamos posta lá. a sua conversa, confia. Mais alguém? Podemos seguir? Tamara, eu não sei quem que Ui, se juntou comigo. quem se juntou Na com a tela não está Regina? aparecendo quem se juntou comigo. Quem se juntou com você? Era a Ana Lima. Ana Lima, tá. Sim, não, mas eu me juntei no grupo. Ok, Eu não vou anfitriar, eu vou só estar de entrar no participante. grupo. Maravilha, tá tudo certo então. Tami, É, quiser oi, participar, quem oi. quiser entrar como participante, se manifesta agora. Não, você vai ter um jeitinho de ir sozinha, andando. Você vai andando aqui no Zoom, a gente vai te explicar como é que faz. Tá bom. Você pode, inclusive, mudar de ideia no último segundo. Você pode ir para uma conversa e daqui a 30 segundos mudou de ideia, muda de grupo. Você vai poder andar o tempo todo para onde você quiser. Deixa eu só contar uma coisa para vocês antes. É assim, eu ia convidar todo mundo para rolar o documento um pouquinho para baixo. E vocês vão ver ali na página seguinte, aparece lá, sala 1, e já tem lá o tema da Regina, que a gente foi colando. O que vai acontecer? Aí embaixo tem sala 2, já tem o tema da Ana Luísa. E aí o Samuel vai ajudar a gente a preencher todos eles aí nas salas que já tem temas. E aí, o convite para vocês é que durante a conversa, aquelas ideias mais interessantes, o, assim, aquilo que fosse assim os melhores momentos dessa conversa, não precisa ser de uma maneira super estruturada, meio pensa que é um bloco de notas mesmo. O convite é para que vocês anotem, vocês registrem aí nesse pedacinho de espaço de documento que vocês têm. A gente deixou uma página para cada um, né? Para que isso possa ficar como uma memória dessa conversa, tanto para vocês que conversaram, quanto como um generoso compartilhamento com as pessoas que escolheram ir em outras conversas e talvez estejam assim, ai, mas eu também queria estar lá. Porque nesse espaço do open space, assim como na nossa vida, cada escolha é uma renúncia, né? Mas aí a gente pode ser um pouco generoso, né? E quando a gente aplica essa metodologia em espaços mais estruturados, inclusive, a gente até faz é, formulários de registro com campos específicos. A gente pode conversar mais sobre isso depois, mas aqui a gente fez de um jeito simples, mais para experimentar essa estratégia de conversar e documentar um pouco os melhores momentos. Não encarem isso como uma tarefa, é uma coisa meio igual o guardanapo na sua mesa ali, na mesa do boteco, mas se a gente conseguir documentar um pouquinho, que seja, vai ser um presente para a gente poder compartilhar com os demais participantes ao final. Então, você vai, rola o documento e procura a sala do seu grupo e documente na página correta, ok? Para facilitar, os títulos já estão colocados ali. E agora, o que falta eu explicar? Falta eu explicar como a gente vai fazer para se mexer. Então,
é o seguinte, apareceu aqui uma tela da Regina. Regina, acho que Uhum. você está compartilhando a sua tela neste momento. Fechei. Pronto. Fechei. Eu Agora, estava tentando entrar na sua tela e não estava conseguindo. Onde é que está a tela? a minha tela não está sendo projetada agora, mas a gente pode projetar novamente depois. O que eu queria agora explicar para vocês é como é que a gente faz para andar nas salas. Não sei se já está pronto, Samuel. Já está? Uhum. Ó, joia. Então, na barra inferior do seu zoom aí, vocês vão ver mais para a direita um negócio que são 4 quadradinhos brancos justapostos, 2 a 2. Assim, é um quadrado composto por 4 quadrados brancos. Se você clicar aí, vocês vão ver exatamente as salas, numeradas tal qual o documento onde a gente fez as inscrições de temas e já com os nomes das salas. Então tá muito fácil de navegar aí no cardápio. Então, a partir de agora, vocês fiquem livres para irem para as salas. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode pedir ajuda no botão que vai estar no canto inferior direito. Eu vou passear pelas salas para dar uma sapeada nos temas, porque eu vou ficar curiosa. E o Samuel vai ficar mandando avisos de tempo para vocês, mas aí vai ser bem mais tranquilo do que aqueles 10 minutos. A gente vai ter bem mais tempo. E a boa notícia para vocês é que nós estamos adiantados, então vai ter mais tempo ainda do que eu havia previsto originalmente. Então, agora é o momento, é só você clicar. Tamara, Oi. acho que vale também falar, apareceu aqui a sala 5, a Fernanda, Hum. que aí não deu tempo de colocar aqui nas salas paralelas, mas ela tinha colocado aqui. Caí de paraquedas na prática de facilitadores. Quero ouvir experiências. Bora conversar? Então, a sala 5 Ah, também está com tema, mas infelizmente não deu tempo de escrever, Fernanda. tá. Então, gente, vamos pôr o tema da Fernanda no chat, por favor. Sala 5, gente, é o anexo. Essas coisas que acontecem no mundo da facilitação, viu, gente? Nas melhores famílias. Vai acontecendo isso aqui para vocês verem que quando vocês forem aplicar também acontece. Aí a gente fica aí na saia justa e se ajusta em tempo real, tá? Então, Fernanda, a sua sala está valendo. Ela está também no documento, tá? Então, quem precisar olhar o conjunto das conversas no próprio documento está na primeira página. E agora, eu acho que Bárbara, Sim, uma pergunta. O anfitrião não tem perninhas para sair andando, não, né? então, o anfitrião, a não ser que ele passe o bastão de anfitrião para outra pessoa, em princípio não, porque ele foi a pessoa que exerceu a paixão e a responsabilidade de propor o tema. Quando a gente está numa situação de aplicação mais específica, raramente o anfitrião quer sair da conversa. Isso que é interessante. É que aqui nós estamos num experimento, né? Mas numa situação mesmo, o anfitrião é aquela pessoa que está, né? é, não sei como falar isso, né? Com ganas de ter aquela conversa, né? Então, em geral, a indicação é que ele permaneça para ele garantir que aquilo tem um fluxo, tem um começo, meio e fim, que tem uma certa documentação, que tem um certo encaminhamento, né? São tantos usos que a gente dá para isso que realmente é assim que funciona. Mas às vezes o pessoal anfitria conversa em dupla. E aí eles começam segurando juntos, depois, quando o negócio encaminha, alguém vai e vira borboleta e vai embora, ou vira abelha e vai embora e tal. Então tem essas coisas. Agora a gente tem que garantir que tem alguém que permaneça para continuar. Oi, Tá Fernanda. bom, obrigada. Pronto, eu acredito que você já tenha respondido. No caso do anfitrião, pronto, vamos para a sala e se não aparecer nenhuma abelha E ou não aparecer faz parte da vida. Você se... pode desapegar, mas espera um pouquinho, porque o pessoal às vezes demora, tá? Uns minutinhos, Uhum. 3 minutinhos, 4 minutinhos, acho que vale. Você espera. Se não vier ninguém mesmo, aí você Vai para outra sala, aí pode passear. ir. Pode Pronto, passear. tá bem, Aceita a tá bem. frustração, aceita a frustração. É realmente frustrante quando a gente tem um tema que a gente quer muito conversar e ninguém vem. Isso é a parte desafiadora, mas é isso. O que quer que aconteça é o que poderia ter acontecido, tá bom? Esses Boa, minutinhos tá são bem, quantos, Tamara? obrigada. Opa, Esses minutinhos são quantos? uns 3, vai, vamos Ah, combinar, tá. tá Tem como bom? alterar o título durante ou já está fechado?
Agora, altera lá no documento o texto, por favor. Tá, No nome da sala a gente não vai conseguir, mas sim. vocês alterem lá no documento. Se a gente estivesse fazendo isso aqui presencial, ia ser muito legal, porque iam ser papéis numa parede, você arranca o papel e cola outro, né? Aqui, como o Samuel já abriu a sala, a gente não consegue voltar para trás. Mas põe no documento, e aí eu vou falar aqui para todo mundo na plenária, gente. Eu estou ajustando em tempo real. Vocês olhem um olho no peixe, outro no gato, né? Então, aqui no cardápio do Zoom, para poder navegar pelos números das salas, mas dá uma olhadinha lá se o título por acaso mudou, tá bom? Podemos ir? Não, Fernando está me pedindo a palavra aqui. Não, é muito rápido, é uma questão operacional. Estou muito curioso para ver como é isso aqui online, porque eu costumo usar isso em conversas presenciais. Então, estou bem curioso para saber como é isso online. Bora Mas, lá! assim, como é que eu faço para borboletar? Porque tem um monte de tema que eu achei legal. Como é que eu faço Ué, para vai borboletar? pulando de um para o outro. Na hora que você tiver em um, se você quiser ir para o outro, você abre a janelinha lá nos quadradinhos brancos e clica na sala onde você quer ir. Você sempre vai conseguir clicar no Join. Tá. Ah, Então, é? é, Tá. sempre. Tá bom? Quanto tempo temos? Espera aí, gente. Deixa eu fazer a conta agora para vocês. Só um minuto. Só um minuto. Nossa sessão termina às 7:55, tá bom? O Samuel cuida da gente. Então vai ser um pouquinho mais de meia hora, tá bom? Boa conversa para vocês. Gente, dei uma circulada nas salas de conversa. E é muito interessante pensar que, para esse tema da gente se desenvolver mais como facilitador de conversa, as diferentes interpretações que a gente vai vendo, né? Então, você tem um grupo lá que está conversando sobre polarização política e as cegueiras de pessoas que acreditam em coisas que não existem e como é que a gente conversa com elas quando elas são próximas a nós. Pessoas que estão indo para um âmbito mais conversa dois a dois, pessoas que estão indo para um lugar de gestor versus equipe, situações de diversidade, né, de perfis socioemocionais, né, e as pessoas neurodivergentes e tudo mais, situações da própria consultoria, né, então a gente vê múltiplas interpretações para esse tema do que é conversar, e é bem bacana ver na hora que as pessoas flutuam entre os grupos, né, porque essa história da borboleta, que num primeiro momento, né, ou a abelha, né, que num primeiro momento a gente enxerga como aquela pessoa, pô, mas você não se aterra aí onde você quer estar. E é onde traz molho e caldo, né, para as conversas. Então é bem interessante poder observar isso em tempo real, né, que é uma coisa que a gente vê no presencial e que aqui no online igualzinho, né, porque a gente tem uma ferramenta que permite uma mobilidade absolutamente livre, a gente consegue desfrutar desses fenômenos, né? E aquela conversa que uma hora você passou nela tinha 2 pessoas, de repente tem 8, e a outra que tinha 7, de repente tem 3. E o engajamento não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas tem a ver com o fluxo daquela conversa para as pessoas que permanecem. Não tem a ver com Uhum. quanto total, né? Que às vezes a gente tem um pouco essa ideia de, mas só tem 2 pessoas lá, não vale a pena. E eu sempre conto para as pessoas que a iniciativa da qual eu faço parte há 18 anos nasceu de borboletas de open space, né? Então, não subestime aquela conversa com poucas pessoas, porque o que vai fazer ela ter valor é o engajamento de quem escolhe permanecer, né? De quem está nela naquele momento. Uma outra coisa interessante foi que eu estou vendo aqui é o aceite das pessoas para a ferramenta de registro, né? Então, se vocês forem lá olhar, né, para quem tiver oportunidade, vocês vão ver o carinho e o cuidado de alguns dos grupos em documentar as percepções e aquilo que eles notaram, que eles estão entendendo o que está acontecendo, mesmo que não seja uma anotação, né, com começo, meio e fim, com texto coeso, mas é aquele guardanapo mesmo que se a gente estivesse no presencial, a gente teria como possibilidade. Em algumas situações, quando a gente precisa de uma documentação mais estruturada, a gente cria formulários com campos específicos, né? Depois a gente pode compartilhar mais sobre isso, mas aqui a gente faz de um jeito mais solto, mas ainda assim, se a gente for mergulhar lá para dar uma olhada, vai ainda dar para colher algumas coisas mesmo sem ter estado nas conversas, né?
E é muito curioso isso, assim, porque tem aquela pessoa que fica o tempo todo naquela conversa, ela se engancha, né, e quase que cuida junto com o anfitrião da conversa, né, com aquela pessoa que foi o proponente do tema, e as outras que vão fazer esse trabalho da flutuação e efetivamente levar o discurso de um lugar para o outro. Então, quem for testar isso depois pode observar um pouco desse fenômeno acontecer. Legal. O pessoal está começando a voltar, né? Agora vamos voltar para a plenária. Então, para quem vai ver a gravação depois, a gente está voltando dos grupos, então. E o pessoal vai ficar lá até os últimos segundos. Ah, sim, vamos cortar a frase no meio, apesar da gente avisar que é ruim. Não é uma sensação gostosinha, sinceramente, não é. E no presencial isso é diferente, né, Tamara? No presencial tem que servir lanche nessa hora. Você serve o lanche, Comida. fala que é a hora do café, porque senão o povo não volta, né? Então, são truques que a gente usa. Aí, se nem assim acontece, aí toca sininho, puxa as pessoas, dá a mãozinha, dá um abracinho. Aí tem outros métodos, e alguns a gente abandona mesmo, porque esse negócio de quando acabar, acabou, tem gente que leva tão a sério que aí eles falam pra gente que quando acabar, não acabou. Então, aí a gente tem que lidar com essa situação. Pessoal, e aí? Precisava mais tempo, né? Para alguns, eu acho. Talvez, quem sabe, não sabemos. Fiquei contente de ver que alguns grupos realmente se esmeraram aí no registro. E agora é um momento que a gente vai pôr uma musiquinha de fundo, baixinho, que o Samuel escolheu. E a gente vai ter 2 minutinhos para a gente fazer o seguinte, que é navegar nos registros das conversas onde a gente menos esteve, ou daquelas que a gente até teria interesse, mas acabou não indo, enfim. Eu vi que teve gente que flutuou um pouco, mas para a gente olhar um pouquinho a sistematização, né, o que que ficou das documentações, é meio a fofoca no bom sentido, né? Então, o que aconteceu na mesa do lado e tal, que se a gente estivesse numa situação com muito mais tempo, que não fosse essa degustação, talvez a gente pudesse fazer isso falando aqui. A gente não vai conseguir fazer nesse nível, mas a gente criou um sistema por escrito que vocês podem usar em vários momentos, que não só online, mas também presencial, que é a possibilidade de, em navegando pelos registros, vocês podem tecer comentários, ou seja, vocês podem conversar com o registro, registrando por escrito, deixar bilhetinho, mandar recado, correio elegante. Então, o Samuel está colocando agora, eu não estou vendo agora, mas eu estou confiando que está tudo certo. Ele está colocando agora uma caixinha na parte de baixo do registro de cada conversa. A caixinha está escrito em azul dentro, comentários. Então, se você não estava na conversa, não participou do registro, ou passou por essa conversa rapidinho e agora está lendo, e tem um comentário, quer mandar um bilhetinho, quer fazer uma pergunta, quer provocar, quer tirar um sarro, quer trazer um exemplo, quer deixar seu telefone, liga para mim, tá valendo qualquer coisa para vocês deixarem o correio elegante aí nas conversas, tá bom? Então, a gente vai pôr uma musiquinha, 2 minutinhos para esse percurso de olhar as conversas no varal. Para quem trabalha com ciência, né, que tem algumas pessoas aqui, é como se fosse a sessão de pôster, gente. Só que o cientista não está lá, ele foi tomar um café. Então, você vai ter que deixar um bilhete para conversar depois, tá bom? E quando a Então, conversa não teve registro, ela foi tão interessante que ninguém se preocupou em registrar. aí é a vida, né? Faz parte também. A gente pede, mas nem sempre a gente é atendido na vida. Tem esta parte. E a inteligência artificial não pode ajudar nas facilitações online para esse tipo de situação? Poderia, mas ela fará uma transcrição ipsis literis e aí depois você tem que ver se ela consegue fazer um resumo. É uma possibilidade, sim. Poderia ser. Pode ser mais baixinho, Samuel. Um pouquinho mais. Olha.
Muito bom, pessoal. Então, o tempo dos comentários por escrito segue aberto para quem quiser, eventualmente, aqui ao longo do processo, ir comentando mais. Mas nesse momento eu queria abrir a palavra para a plenária, primeiramente, para a gente escutar algumas vozes. Assim, ó, simples assim, vai aparecer no chat a pergunta para vocês, Samuel está colocando, que é assim: há algo que me chamou a atenção ao sobrevoar os registros das conversas, que eu gostaria de trazer aqui agora. Então, se alguém tiver algum comentário nesse sobrevoo, né, o que que veio para você, o que que surgiu, ainda sobre o conteúdo, é o momento agora, caso haja. E aí é só levantar a mão e dar um oi para nós. Oi, Jurema. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada aqui pela recepção. Eu gostei muito de um termo que eu li aqui nas anotações, que fala sobre ativismo delicado. Eu achei uma expressão muito interessante, porque na minha premissa, pode ser que eu esteja errada, eu sempre via o ativismo como um local de pouca flexibilidade, de um posicionamento muito firme, de quase, né, verdades absolutas, e eu adorei esse ativismo delicado, porque pressupõe, na minha visão, mas não sei o grupo autor, na minha visão, pressupõe uma escuta humilde, interessada, genuína, aberta ao que é divergente. Então, gostei muito. Queria parabenizar o grupo por esse ativismo. Entretanto, contudo, fiquei me perguntando o quanto ele realmente é possível. Esperamos que sim. Obrigada. Jurema, aqui só para contribuir, quem trouxe na nossa conversa foi a Gláucia, tá? Ela está aqui no grupo aqui. Eu acho que recomendo que quem gostou desse tema, aí busque pela Gláucia para conversar sobre isso. Eu achei também bem interessante ela que colocou. Gláucia, se quiser completar aí, trazer sua visão, mais detalhes. Eu estava pondo aqui no chat, Plínio, na verdade é um conceito que vem sendo desenvolvido, né, pelo Alan Kaplan e a Sui, esqueci o sobrenome dela, a esposa dele, com base na fenomenologia Gitiana, né, também toda uma base antroposófica e que vem fazendo muito sentido para mim. Temos estudado muito, e o Alan Kaplan vem ao Brasil, ele é um sul-africano, né? Ele vem ao Brasil no final de outubro. Isso mesmo. Obrigada, Geisa. Depois, se você quiser dar um Google aí, tem algumas pessoas organizando aí algumas coisas com eles.
Vale a pena. O Alan Carper é uma referência super boa. Os Atores do Invisível, como é que é? Esqueci o nome do outro livro dele, que é sensacional também. Artistas do Invisível. Artistas, né? A Artistas do Tamara Invisível. é formada nessa turma, né, a Tamara, de Artistas do Invisível. Né? Isso aí. Para quem tem interesse, tem uma formação deles de 3 anos. É para os fortes, mas é interessante. Para os que sobrevivem. Para os fortes, é. Muito bom. Mais algum comentário do conteúdo das conversas? Senão a gente migra para o nosso próximo pedacinho, que é o seguinte, gente. Eu preparei aqui uma fala muito rápida, né, sobre aplicações, coisas que vieram na minha cabeça que eu achei interessante de compartilhar sobre a aplicação do Open Space, né? Então, vocês viveram aqui um pocket, né? Uma versão mais curtinha. Então, só para dar um exemplo para vocês, normalmente a gente faz mais de uma rodada de conversas, né? Como se fossem tempos diferentes. Então, numa rodada eu sou o proponente no tema, na outra eu posso ser participante ou borboleta, né? Então, tem uma série de possibilidades que se abrem quando a gente faz mais de uma rodada. Então, às vezes a gente faz 2, 3, às vezes um dia inteiro, e tem um evento que nós vamos fazer em janeiro que vai ser a semana inteira de Open Space. É um congresso a semana inteira. E um outro em dezembro que nós vamos fazer com uma organização internacional com 50 pessoas online em Open Space também, por vários dias, em vários fusos horários. Então, tem, assim, é muita possibilidade que se abre de aplicação para isso. O que vocês viram foi um pocket pequenininho, né? Tanto do ponto de vista do jeito de estruturar as conversas, que foi só uma rodada, mas o jeito de registrar e até a própria forma de inscrever os temas, né? A gente abre as inscrições antes do dia e as pessoas podem se inscrever antes, se preparar para oferecer o tema, né? Então tem, assim, é muito vasta a possibilidade de aplicações, mas eu queria só pedir para o Samuel projetar do slide 4 em diante, que eu queria mostrar umas coisas para vocês, assim, que são imagens, né, da nossa experiência nos ambientes presenciais, né, que eu acho que no online não tem muita graça porque fica só na janelinha, mas no presencial é interessante da gente ver, né? Então, só lembrando aqui, né, que o Open Space é um espaço onde intencionalmente os participantes criam a sua própria agenda de conversas com base em uma pergunta guia e equilibra a responsabilidade e a paixão e a possibilidade de transitarem livremente entre os diversos temas propostos. Isso aí que caracteriza o Open Space, né, uma liberdade estruturada. E aqui eu coloquei alguns bullets, assim, mas é da minha cabeça, tirado da cartola da experiência prática mesmo. Isso não é uma coisa sistematizada academicamente, mas assim, algumas coisas, alguns usos que a gente tem feito dessa metodologia nesses anos todos de trabalho, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião de planejamento estratégico, planejamento de um projeto. A última etapa, fazer um open space para colocar subgrupos, para pensarem em planos de ação com ações concretas, com prazo, com responsável, com budget, com próximos passos, com quem tem que ser articulado, fonte de recurso, é um negócio que tende a funcionar super bem, principalmente se a gente faz um template de registro muito bem feito, que convida os grupos a fazerem uma conversa estruturada de encaminhamentos, né? Outra coisa é, se você tem um grupo de pessoas que tem saberes diversos e a gente quer criar uma espécie de congresso de compartilhamento de saberes. Isso é muito bom para a ciência, para a escola, para grupos de estudo. Então, a gente às vezes tem fóruns entre facilitadores, a gente faz isso, né? Hoje a gente fez um pouquinho aqui com vocês, né? Então, pessoas que têm entendimentos, questionamentos, conhecimentos em áreas diversas, a gente vai fazer o Open Space para trocar saberes a partir de campos de interesse, né? Outra coisa que é muito legal é para a gente enxergar o que é valor para um grupo. O que significa isso? Ah, eu estou organizando uma reunião, tenho que convidar esse grupo, essa equipe, esse time dentro das organizações para conversar. E aí, os proponentes, as pessoas que estão organizando, são muito cegas, às vezes, àquilo que é o que está realmente importando para um grupo. Se você põe em formato open space, você testa isso de um jeito inquestionável. E eu estava contando para o pessoal aqui na sala paralela agora há pouco, que eu vivi uma experiência onde, num grupo de uma organização, de umas 40 pessoas na sala, foram propostos 7 temas na montagem de agenda de Open Space. Todas as pessoas foram para um tema e só o chefe foi para outro tema. E as outras conversas não teve adesão.
Então, isso é muito interessante, né? Que mensagem esse chefe recebeu? Será que ele está entendendo alguma coisa do que está acontecendo naquele time? E olha que coesão que tinha entre as outras pessoas, mesmo entre aquelas que propuseram os temas. Então, é um teste inquestionável, assim, é absolutamente efetivo e significativo quando a gente quer enxergar o que é valor. E a outra coisa é assim, né? Se a gente tem dentro de um sistema aquelas conversas que precisam acontecer, mas não tem um espaço qualificado para aquilo, é a hora da gente pôr um open space em ação, porque ele vai olhar o que está pegando aqui e agora e eu não posso ir embora sem conversar a respeito. As pessoas não aguentam e elas propõem. É impressionante, isso sempre acontece, às vezes demora um pouquinho, mas acontece. E aí, vários outros usos que a gente mesmo pode inventar a qualquer momento, né? Essas metodologias, elas carregam um pouco essa característica. E eu brinco que a gente testa um pouco um negócio que eu chamo de closed space, né? É um apelido carinhoso que a gente deu quando a gente abre uma agenda de open space, que sim tem a mobilidade, sim tem todos esses espaços para as pessoas protagonizarem, as borboletas, as abelhas, mas alguns dos temas já estão propostos previamente, e tem outros espaços vazios. Então, a gente meio que, esse assunto é importante, alguém propõe, então já meio pré-combina, mas tem um espaço vazio para a diversidade, para o emergente acontecer. Então, a gente brinca um pouco, são variantes da metodologia. E aí, mostrando um pouco de fotos para vocês, eu queria mostrar assim que isso opera em muitos sistemas. Isso aqui, acreditem se quiser, isso aqui foi num banco, numa sala super chique na Avenida Paulista. A gente estava com 100 executivos, fizemos uma agenda de papel na parede, e olha só o moço engravatado na próxima foto, postando o seu tema. Então, estava lá o chefão lá, postando o tema, era uma discussão dentro de um banco. Então, esse é um sistema bem corporativo, bem formal, mas vamos para frente que eu quero mostrar alguns outros. Esse aqui foi o Congresso do Rodolfo GIF. Soares, aquele ali é Rodolfo Soares, eu conheço ele. Você conhece ele, Fernando? Que medo! Depois você vai contar para ele, ele vai vir atrás de mim no Não vou LGPD. não, não vou não. Olha só, esse daqui foi um congresso do GIF, há mais de 10 anos atrás. Isso aí era a área do hall do congresso, tinha mais de 1.000 pessoas. E a gente montou uma agenda, era um painel de vidro. Vai na próxima foto, que tem eu fazendo um teatrinho ali. A gente anotava o tema de caneta de quadro branco. E aí era muito legal, porque a gente podia apagar o tema, mudar de ideia, mudar de horário. E aí a gente tinha uma sala onde aconteciam todas as conversas paralelas durante o congresso. Tinha a sala magna, onde aconteciam as reuniões oficiais, né? E aí a sala paralela onde a gente levava os palestrantes e, enfim, foi uma experiência muito interessante essa que a gente teve. Vai para frente aí, Samuel, vou mostrar mais alguns. Aqui, ó, já é numa comunidade. A gente estava numa sala de uma ONG, numa cidade de interior, pequenininha, e aí os papeizinhos na parede, a abelhinha que alguém desenhou na mão e colou ali, né? Um negócio assim bem mais low profile, né? Vai para a próxima imagem. Tudo feito em papel, giz de cera, esse é o mocinho da comunidade, os livrinhos lá da biblioteca deles ali do lado, uma sala adaptada, né? Vai em frente aí na próxima imagem. A gente consegue ver a salinha que a gente estava trabalhando, que a gente arrastou mesa para poder fazer ali o espaço, né? Essa moça que está segurando o papel é minha parceira Camila, que trabalha comigo há muitos anos, alguns de vocês também conhecem. Então, assim, da gente operar esse tipo de metodologia nos recursos que a gente tem. Aqui é uma organização de terceiro setor que trabalha com a causa indígena, e a gente fez um planejamento estratégico com eles. Aqui era a hora de postar os temas também. Vamos em frente aqui, só para mostrar para vocês. Isso aqui já foi num outro congresso do Poder Público, né, que a gente ancorou em Brasília, que reunia todos os municípios do Brasil em discussões sobre questões para a municipalidade. E aí as salas de reunião oficial aconteciam em volta a essa área central, onde estavam os estandes, aquela parte do congresso que é meio encontros furtivos, encontra quem quiser, e aí o open space era o jeito das pessoas que tinham interesse em temas comuns se encontrarem facinho no... Dava o crush das pessoas que tinham interesse comum nas mesas, na área comum. Esse aqui também foi um outro que a gente fez nesse formato. Tinha agenda lá e o pessoal dando crush na área comum do congresso. Vamos em frente aqui. Aqui é um pouco da cara das mesas, né? Quando a gente monta sessões de open space no presencial, a gente cria as mesas, põe papel, põe caneta para o pessoal anotar e numera as mesas para que as pessoas possam se localizar facilmente no espaço a partir da montagem da agenda, né? Isso é bem importante quando os grupos são grandes para que isso aconteça de uma maneira fluida. Mais um pouquinho. Aqui é o pessoal ocupando as mesas, né? As conversas rolando. Mais um pouquinho, vocês veem o nível de engajamento. Esse aqui é muito emocionante. Essa foto e a próxima aconteceram num banco, não é o mesmo da foto dos papeizinhos na parede. E esse cara aqui, esse moço que está nessa foto agora,
ele era o VP do jurídico desta organização. E foi uma das coisas mais emocionantes, porque ele não era o proponente da conversa. Ele aceitou o convite da conversa dos estagiários para ir conversar. E foi um negócio super disruptivo, né? Porque tinha uma série de questões que estavam muito atravancadas na relação entre a alta gestão e as equipes mais operacionais. E essa conversa nesse Open Space, que foi corajosamente proposta por um estagiário, transformou a forma do VP ver a situação. Então, só para dar alguns exemplos de alguns usos e aplicações que a gente já fez, vou pedir para interromper o compartilhamento e queria dedicar esses últimos tempos que a gente tem aqui, esses últimos minutos, para se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, quem tem experiência e quer compartilhar alguma coisa, quem quer fazer alguma colocação, dúvida, é um espaço para a gente conversar livremente aqui, tá bom? Tamara, você sabe que eu tenho alguma dificuldade quando é muito open. A pergunta direcionadora, o quanto a pergunta direcionadora do contexto de um desafio específico pode limitar a abertura de espaços para conversas que não estão na agenda. Enfim, o quanto tem que ser open e o quanto não tem que ser. Isso aí é uma arbitrariedade de quem está cuidando do espaço, porque a pergunta ela é um ativismo de quem está cuidando daquele ambiente, né? Então, sim, dependendo da pergunta que a gente faz no espaço da pergunta norteadora, você pode sim limitar, né? Você cria uma borda ali da liberdade total. Mas eu vou falar uma coisa. Se a conversa precisa acontecer e está no estômago das pessoas, elas dão uma banana para a pergunta norteadora e propõem o que elas querem. E a gente não pode fazer nada. Porque, na verdade, a gente disse que era open, né? Essa piadinha, ela segue valendo, né? Então, a gente põe o contorno, a gente tem uma intencionalidade, principalmente quando a gente usa o open space como uma metodologia dentro de um processo que tem uma cadência, mas se tiver uma conversa que quer acontecer, ela vai acontecer. Eu passei por isso anteontem, fazendo um trabalho com uma escola que foi comprada por um grupo internacional, e aí tá, plano de ação, não sei o quê, uma fulana saca da cartola um tema que acabou a reunião, né? Acabou, então não tinha mais open space, todo mundo foi para dentro da mesma conversa e a gente teve que puxar aquele tema como um pré-requisito para depois voltar para as conversas que estavam agendadas. Então, essas coisas acontecem, elas são frequentes e cabe a nós que ancoramos esses espaços estarmos preparados para lidar com elegância e respeito quando a conversa vem do estômago, porque normalmente quando ela vem do estômago, ela precisa acontecer. Vocês têm mais comentários? Tamara, eu queria falar rapidinho sobre essa habilidade de usar todos os instrumentos da informática, né, que esses apps têm nos oferecido. Vocês levaram hoje assim ao extremo tudo que podia usar desse instrumento. Tu indicas algum lugar que a gente possa se aperfeiçoar nisso também, assim, onde é que, quem é que está falando disso? Que a gente entra nos espaços, vê alguém manuseando melhor ou não, mas é uma galera só do TI ou tem gente ensinando também a gente a mexer nisso? Olha, posso falar uma coisa? Você está aqui na sala com uma das pessoas que mais entende disso no país, tá? Então você chama o Samuel para conversar que ele vai te ajudar. E eu já estou vendendo ele aqui, fazendo jabá, porque é o seguinte, Natasha, não tem curso estruturado que resolva isso, porque a mudança é constante. As plataformas ficam mudando. Hoje eu sentei com o Samuel de tarde para preparar isso aqui, eu aprendi mais umas 4 coisas que eu não sabia, sendo que eu uso o Zoom quase todo dia, né? Então, a gente tem, sim, algumas pessoas que estão mais antenadas e estudando essas coisas todas, uma delas está aqui, então o seu caminho está mais curto, tá? Então, Samuel, se você quiser deixar teu contato aí, né? Acho que fica essa possibilidade de estudar maneiras da gente aportar. Por que que eu trouxe o Samuel aqui hoje, gente? Porque é muito mais fácil quando a gente está facilitando conduzir a reunião tendo o Tech Host junto com a gente. É muito difícil ter que operar, né? Assobiar chupacana, eu falo. Mesmo que a gente esteja em 2, em 3, porque a gente está ligado no conteúdo, está ligado nas pessoas. Eu estou aqui num nível de liberdade de condução aqui que é muito confortável e permite que a gente dê uma qualidade de atenção muito grande. O paralelo que eu faço é mais ou menos assim: se eu estiver numa sala presencial, que eu tiver que fazer o serviço de café, varrer a sala,
Sabe? Essa coisa, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, passar pano no chão se cair uma água. Eu não consigo moderar a reunião. Simplesmente eu não consigo. Então, a gente não pode subestimar no online a necessidade de um apoio como esse em algumas situações. Não são todas que demandam, mas tem muitas situações em que a qualidade do que a gente é capaz de fazer sobe muito se a gente tiver essa humildade, né, de mobilizar essa ajuda, né? Existem outras pessoas que fazem isso por aí, e é uma coisa interessante. Outra coisa que é legal é de explorar um pouco as potencialidades das ferramentas de registro. A gente aqui fez uma escolha de inclusão, né, que é usar o Google Drive num documento texto, que é um formato assim, sabe, razoavelmente familiar para todos nós, né, não criar grandes pirotecnias, mas você poderia usar um quadro branco infinito do Miro, por exemplo, cheio de post-it eletrônico, um negócio assim super lindo, imagético, com esquemas e tal. A gente poderia. É uma outra possibilidade. E a gente, dependendo do espaço em que a gente estiver, a gente vai escolher usar aquela ferramenta que aquela população consegue se alfabetizar. Para mim, é menos sobre pirotecnia e mais sobre inclusão. Eu não queria vir aqui na reunião hoje fazendo um negócio super lindo que ia ficar todo mundo babando e metade da sala ia ficar, como é que mexe nisso? Eu não estou entendendo. Vocês repararam a diferença de destreza digital só para ir para a sala paralela? Não estou julgando ninguém aqui. Estou só dizendo que o nível de familiaridade que a gente tem é diferente e de facilidade também, e a gente precisa respeitar isso. Isso vale também no presencial. A gente tem experiência de facilitar em, né? Cadê a Dani? A Dani Brochado já foi embora? Ela está aí. Mas assim, a gente tem facilidade, muita demanda de facilitação em ambientes iletrados, em comunidades rurais. Aí eu chego lá, de chinela havaiana, de bermuda, de camiseta, e olhe lá, se não é para estar descalço. E aí você vai sentar no chão, e aí você vai moderar sem escrita. Então, tem lógicas que a gente tem que usar para moderar, que é uma adaptação de linguagem local, que no digital fica muito perceptível, né? Então, a gente fica achando que aqui é isso, mas essa adaptação de linguagem, ela é necessária em todos os lugares. E a beleza disso, na nossa experiência, nós que somos mais generalistas, né, que a gente não faz recorte por público, a gente atende indistintamente, né? Eu brinco que é dos donos do Brasil, que tem o dinheiro do Brasil, aquele que é o miserável, a gente trabalha em todos os ambientes, rural, urbano e tudo, mas o que une os seres humanos é eles querem ter conversa de significado. E esses métodos, não só o Open Space, mas a linha na qual a gente trabalha, ela gera esta possibilidade, não só dentro de mundos específicos, mas também a possibilidade da gente juntar mundos, que eu acho que é a parte mais bonita, né, disso que a gente faz. Então, assim, Natasha, é um mundo isso daí, viu? Não é só no digital, não. Vale no presencial também. Obrigado, eu queria agradecer. Aí eu queria também as tuas indicações que tu ia dar de leitura. Joia. Eu preparei aqui, acho que 3 links em especial, né? Então, o primeiro deles que eu queria recomendar para vocês é ir atrás. A gente tem um documento escrito que descreve a metodologia do Open Space em detalhes, tá? Isso tá tudo no chat aí, o Samuel tá colocando. Então, primeiro, esse documento é um PDF que a gente, enfim, escreveu a múltiplas mãos, ele não é de uma autoria nossa. Aliás, essa é a beleza desse trabalho, porque a gente vai melhorando os recursos em função do que a gente vai aprendendo na prática e aprendendo com outras pessoas também. O segundo link é um link da Cocriar, que é a organização da qual eu faço parte. A gente oferece um mapa lá de vários recursos, de textos, materiais, conceitos, princípios, que quem tiver interesse nessa parte da facilitação de conversas, navega lá, que tem umas coisas interessantes para olhar, não só de Open Space, mas de outras práticas com as quais a gente trabalha, conceitos mãe, né, que a gente fala que tem um guarda-chuva mãe da essência desse trabalho, então podem olhar lá, fiquem à vontade para falar com a gente também. E a outra coisa que eu queria honrar aqui é o Harrison Owen, que é o cara que sistematizou a ideia do Open Space, né, ele como autor, e existe um site do Open Space, né, internacionalmente falando, que troca experiências até hoje. Tem livro, né? Então vocês podem pegar todas essas referências no site do Open Space para entender mais sobre esta ferramenta em especial, né? Para além daquilo que está no conjunto global. E finalmente deixei aí meu contato. Samuel hoje me ensinou como é que faz para transformar o nosso WhatsApp num link, eu nem sabia disso. Então, quem quiser falar comigo, entra lá nesse link, dá um oi, a gente fica conectado, pode continuar conversando e achando horários para a gente se falar, enfim, trocar por aí.
seja lá em que nível de experiência a gente tiver, a gente sempre tem algo a aprender com quem está do nosso lado, ou está em outro lugar, ou está experimentando desafios nas suas situações, né? Eu sei que nessa sala aqui tem gestores, tem consultores, tem gente que trabalha com facilitação, tem professor da universidade, tem gente que trabalha na área política e gente que eu conheço de longa data e nem sei o que está fazendo agora, tipo a Paula Saito, que honra te ver aqui, né? Que, Nossa Senhora, fazer conta quantos cabelo branco a menos a gente tinha a última vez que a gente se viu, a gente sentava na mesa do lado uma da outra, há muitos anos atrás, no trabalho que a gente tinha, né? Então, assim, que vocês possam levar isso para onde vocês forem e a gente continua trocando, porque pronto mesmo para fazer facilitação a gente não está. Até hoje, o pessoal que tem mais experiência vai me confirmar isso, a gente tem medo de algumas situações. Dá medo. Dá medo de chamar certas conversas, dá medo de pôr certas pessoas para conversar com certas outras pessoas. Mas é na travessia que a gente vai descobrindo que aquilo que dava muito medo não é tão difícil assim, e o negócio que a gente achou que era facinho quebrou a nossa perna. E assim a gente caminha, né? É o jeito que dá para ir, né? E sem experimentar, sem fazer, aí não anda. Eu acho que é isso que eu queria deixar. Eu não sei se tem espaço ainda para mais algum comentário. Tamara, esses links do site aqui, eles vão se fechar depois que se encerrar a reunião ou eles ficam disponíveis? Ai, precisa copiar, gente. Boa. A gente pode, não sei, Fernando, se a gente Podem tem um e-mail salvar o desse chat, né? pessoal, pode salvar o chat e a gente poderia também, Fernando, se tiver o e-mail de todo mundo, a gente manda a colheita e daí cola os links na Sim. colheita também. Pode ser. A colheita, gente, igual registro. E a gente chama de colheita porque é a colheita das pérolas, a colheita dos frutos, a colheita daquilo que realmente importa. Aí a gente pode colar isso. Depois que a gente fechar aqui, a gente vai só converter a gravação, fazer a edição e colocar no canal do YouTube. A gente manda para vocês o link e vai com todo esse material que a Tamara está falando. E já vai também com um link para os nossos próximos eventos, cursos e tal. Então fiquem tranquilos que vocês vão receber, no mesmo e-mail que vocês receberam o link para esse evento, vocês vão receber essas informações. Legal, obrigada, Fernando. Eu queria agradecer imensamente a Aprendix, na figura do Fernando e da Carol, que apesar de viverem fora do Brasil, seguem movimentando a rede aqui em português. Acho isso de uma generosidade imensa, né? Além de articular outras redes que eu sei que vocês articulam, né? Então, prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite e agradecer imensamente a cada um que, em vez de jantar com a família, escolheu vir aqui hoje. Tá bom? Uma Muito boa bom. noite. Obrigado, Tamara. Obrigado, Obrigado, Samuel. Tamara. Obrigado a todo Gente, mundo. obrigado, Samuel, Bruno. você é Valeu, lindo, gente. Obrigado, Samuel. pessoal. Obrigado, Tamara. Obrigado, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente.